tinha tido um bate-boca no escritório, aí voltava para atender a cliente, aí você veste um personagem, né? Você bota lá de novo o sorriso no rosto, que naquele momento eu não era mais gerente, aí eu tinha que virar micropigmentador. E aí eu tinha que botar o sorriso no rosto para mudar a energia para atender a cliente da melhor forma. E aí era assim que acontecia. Voltava, vamos lá, meu filho, vamos lá, vamos arrasar nessa sobrancelha. Na vida, o que acontece? A gente precisa fazer escolhas. Esse foi o meu processo. A gente está aqui falando de processo. Esse foi o meu processo. E eu fui respeitando, porque assim, eu sempre entendi que a gente precisa trabalhar, a gente precisa entregar aquilo que a gente consegue dentro das condições que a gente tem. Entende? A gente precisa entregar aquilo que a gente consegue, o melhor que a gente consegue dentro das condições que a gente tem. Se eu estou nessas condições hoje, eu posso fazer escolhas de mudar essa configuração. Então, naquela ocasião, eu era gerente e micropigmentador. E aí eu passei, de verdade, 3 anos assim. E aí no final eu ainda comecei a ministrar cursos no salão. Então eu era gerente, micropigmentador não só de procedimento, de cursos também. A Andresa, que dá curso, ela sabe muito bem como é isso. Como a gente precisa se dividir, né? A gente tem que pensar em tudo. Então naquela época do salão, a gente tem que pensar em tudo. E a gente precisa aprender a empreender, né? Quem trabalha com micropigmentação precisa entender que a gente precisa ser empreendedor. E a gente precisa desenvolver todas essas habilidades referentes ao empreendedorismo. Paciência, infelizmente é assim que precisa acontecer. A gente precisa desenvolver todas as habilidades que a gente envolve nessa nossa área. A gente precisa, na hora de fazer o procedimento, a gente precisa aprender tecnicamente a fazer um procedimento e a gente precisa aprender a fazer um bom atendimento, né? Atendimento ao cliente. Se a gente ainda não tem alguém que cuide da agenda, a gente tem que ter um bom atendimento que começa do Instagram, começa do WhatsApp, e, enfim, a partir daí, né, do primeiro contato com a cliente, a gente já tem que ter um cuidado com esse atendimento. A gente precisa ser fotógrafo também, que a gente vai fazer foto do... Pois é, são mil e uma coisas. A gente vai fazer fotos do procedimento. Então, a gente tem que desenvolver essas habilidades. Você sabia de fazer foto? Claro que não, a gente não sabe. Embora eu seja uma pessoa estética, mas não era uma habilidade que eu tinha. Então, eu tive que aprender a desenvolver essa habilidade, né? De fazer foto. E aí, a gente desenvolve a habilidade de cuidar de marketing. Marketing é minha área também, porque eu sou pós-graduado em marketing. E aí, a gente tem que botar tudo junto. Na verdade, assim, micropigmentação... Se a gente quiser dar um outro nome, a gente pode chamar de caldeirão. É um caldeirão de coisas que a gente mexe tudo. E no final tem que dar... Verdade, no final tem que dar uma receita boa, né? Tem que dar certo. Olha que eu não sou engraçado, eu não sei cozinhar nada. A única coisa que eu sei fazer é purê, macarrão e só. Nem arroz, nem feijão, nem nada. Fritar ovo e só. Mais do que isso não vai. Mas assim, dentro da minha área, eu sei fazer um monte de coisa. Hoje eu dou conta de fazer tudo? Não. Porque como eu passo mais tempo fazendo procedimento ou mais tempo estando em sala de aula, dando curso, às vezes eu preciso ter outras pessoas que cuidem de outras áreas, né? Então a gente entende que chega uma hora que a nossa carreira está melhorando, chega uma hora que a gente precisa agregar mais pessoas à nossa equipe. A gente precisa perceber isso. Isso está dentro do nosso processo. A gente tem que ter essa percepção. Então, como é que funciona? A gente precisa o tempo todo, eu dou essa dica aos meus alunos, dou essa dica às pessoas que são mentoradas por mim. A gente precisa criar o hábito de sair da foto. E o que significa sair da foto? Sair da foto é você sair, identificar tudo que está acontecendo naquela cena. Ou seja, qual é a foto? A foto é Marcel profissão, Marcel micropigmentador. Então, eu saio da foto, eu vou verificar o que está acontecendo, vou verificar quais são as habilidades, quais são os potenciais, como é o potencial de crescimento. E aí a gente vai avaliar o que está falhando, o que está pecando, e aí a gente volta para fazer os ajustes. Olha, precisa disso, precisa melhorar no marketing. Recentemente eu percebi, comecei a me cobrar que eu preciso realmente postar mais. Embora a plataforma do Instagram esteja entregando muito menos nosso conteúdo, mas paciência, é uma plataforma que realmente nos ajuda muito. A maioria dos meus clientes
clientes, quando eu digo, são clientes de procedimento mais alunos, a maioria dos meus clientes, eles vêm dessa plataforma. Então, assim, eu preciso ser grato à plataforma e utilizar da melhor forma e fazer uso da maneira que ela me entrega. Se ela está entregando pouco nossos conteúdos, paciência, vamos criar alguns artifícios, vamos tentar entregar um conteúdo ainda melhor, vamos fazer com que as pessoas acionem, né, as nossas notificações para não perder nada, porque o Instagram vai lá e entregar o nosso conteúdo, vai indicar a pessoa, olha, Marcel acabou de postar um vídeo, Marcel acabou de postar um story, e aí você pode ir lá acompanhar. E aí a gente tem que pensar exatamente fora. Olha aqui, Milena está falando que é perfeita essa abordagem, então, mas Milena, é justamente isso, a gente precisa pensar em tudo. Fora da caixinha. Tem que pensar fora da caixa, como o Daniel disse aqui, ó, sair da bolha. Justamente é isso. A gente está numa bolha, às vezes a gente está ali tão envolvido com o nosso trabalho que a gente não consegue sair da bolha. E sair da bolha significa também, eu vou fazer uma analogia aqui, é quando a gente está fazendo um procedimento. Eu falo isso com os meus alunos. Se afasta do trabalho para você ver como é que tá ficando. Você tá ali em cima, às vezes você não tá conseguindo perceber o efeito que aquilo tá dando. Então, assim, vai lá, se afasta do trabalho para você perceber o efeito que aquilo tá dando, o efeito daquele procedimento, para você ver se tá ficando legal, se não tá, para você perceber se você precisa preencher mais, se você precisa colocar mais fios, ou se você precisa fazer mais uma passada de pixels, para ver se vai ficar legal. Entende? Às vezes a gente precisa se afastar, precisa ter a visão que as pessoas... Uma visão mais ampla, né? Visão mais ampla, exatamente. A visão que os profissionais vão ter, a visão que as outras pessoas vão ter do nosso procedimento, que ninguém enxerga uma sobrancelha assim de perto. Né? A gente sempre tem um respiro entre uma pessoa e outra. Então a gente precisa, durante o procedimento, dar esse respiro para a gente perceber como é que aquilo está ficando. O efeito ele nunca é tão próximo, ele tem que respeitar aquele nível de visão. Então, quando a gente se afasta, a gente consegue perceber se o design está bacana. Quando a gente se afasta, a gente consegue perceber se o preenchimento está bacana, seja com fios, seja com shadow, seja a combinação de fios mais shadow. Não importa, a gente consegue perceber isso de longe. Com a nossa carreira, a gente precisa fazer a mesma coisa. A gente tem que perceber a nossa linha do tempo, ser grato pelo que a gente já conquistou, ser grato pelo processo, ser grato, inclusive, pelos desafios que aparecem no meio do caminho, porque desafio aparece muito. Muito. E já Pode vamos falar. Entrar agora, e já vamos entrar agora com o nosso tema, né? Já que a gente estendeu bastante aí referente à sua história. Parabéns pela sua trajetória, você realmente é um cara incrível. E graças a Deus tive a oportunidade de te conhecer, porque no início da minha profissão você foi realmente um ser de luz, né? Me ajudou ali nos primeiros traços, né? Me acompanhou, mesmo com a minha dificuldade de tempo. Você, não, vamos treinar, tem que fazer assim, daquele jeito. E eu sou muito grata a você, Marcel, por você ser essa pessoa maravilhosa. E até hoje a gente tem essa conexão incrível, né? De energia, de troca de experiência. E hoje a gente está no nível, assim, eu considero um nível muito bacana, né? E é só o começo, né? Que a gente sempre quer um pouco mais. Mas só o fato de a gente estar aqui hoje compartilhando conhecimento, ajudando outras pessoas, já posso dizer que estamos em um nível muito mais elevado, né? Muito obrigada mesmo, de verdade, de coração. Sim, com certeza. Para quem não sabe, a Andresa, ela foi minha aluna no início. E aí no início ela tinha passado por um outro curso, mas continuava ainda com uma certa dificuldade. E aí foi fazer curso comigo e aí... Enfim, o que aconteceu? Marcel chato, né? Exigente. Mas assim, nessa área, se a gente trabalha numa profissão que é extremamente técnica, a gente precisa ser tecnicamente muito bom. Não tem para onde correr. É uma obrigação. Uma obrigação nossa. Né? Falando bonito, é uma condição sine qua non. Quem não sabe, vai para o Google, vai pesquisar. Condição sine qua non. É uma condição indispensável. O que é que eu não sei? Condição sine qua non. Alguém que sabe aí escreve esse termo em latim. Condição sine qua non. O que é condição sine qua non? É a condição indispensável para a gente ter sucesso nessa profissão. É claro que vai ter muita gente que vai ter sucesso tendo um trabalho mais ou menos, um trabalho medíocre. Vai, porque o sucesso depende de verdade de outros fatores e eu vou falar sobre isso.
Mas é importante, porque assim, é importante que a gente se sinta feliz, que a gente se sinta confortável com o nosso trabalho. Então a gente tem que olhar para o nosso trabalho e se sentir feliz. E se sentir feliz e satisfeito.